pretende-se com este módulo analisar modelos de cálculo de lajes fungiformes vigadas. O principal objetivo é analisar a metodologia de concepção dos modelos de cálculo de lajes fungiformes vigadas e, para o efeito, irá considerar-se um painel de laje que se encontra parcialmente apoiado em vigas e em pilares em três situações distintas. A primeira considera-se então o painel representado na figura, sujeito a uma carga uniformemente distribuída PSD, especifiquem-se os modelos de cálculo que possibilitam a determinação dos esforços e esquematize a sua pormenorização. Tratando-se de uma laje fungiforme vigada, a principal atenção deve estar centrada na parcela fungiforme, pois é nela que se registarão inevitavelmente os maiores esforços. Ou seja, para esta laje, a lado dos pilares é aquela parcela fungiforme que deverá merecer a nossa atenção. Por outro lado, importa compreender como se solucionaria o problema caso se estivesse na presença de uma laje similar, toda vigada ou fungiforme, e perceber que para essas duas situações a solução é imediata. Assim, se estivéssemos na presença de uma laje vigada, com duas vigas em cada uma das extremidades, não haveria dúvida do modelo de cálculo, assim como se tratasse de uma laje fungiforme tipo mesa, apoiada nos quatro cantos, também não haveria qualquer dificuldade em arranjar o modelo. Então, por que é que deverá haver para o caso da laje fungiforme vigada? Assim, para a laje vigada, o que aconteceria era, poderíamos analisar numa única direção, o modelo seria de uma viga simplesmente apoiada, sujeita a uma carga uniformemente distribuída. O mesmo se iria passar para a laje fungiforme, em que poderíamos dividir a laje em duas partes, dois pórticos, e cada um dos pórticos ser analisado por um modelo simplesmente apoiado, donde a laje fungiforme vigada terá que, inevitavelmente, poder ser calculada da mesma forma, dividindo num pórtico em dois pórticos e analisando-os de acordo com o modelo simplesmente apoiado. Conclui-se, pois, que o modelo de cálculo de laje fungiforme vigada é similar ao de uma laje fungiforme, havendo que efetuar a análise por pórticos, naturalmente em ambas as direções. Uma vez especificados os pórticos, os esforços são determinados pelo método dos pórticos equivalentes, sendo posteriormente distribuídos pela laje, de acordo com as regras propostas pelo Eurocódigo 2. Para o modelo em estudo, haverá que especificar pórticos em duas direções. Assim, para a direção X, o que iremos ter de fazer é dividir a estrutura em duas partes iguais, dois pórticos, e com ele o modelo de cálculo será o de uma viga simplesmente apoiada, em que este modelo de viga corresponde a metade da laje com 2,5 metros de largura e, consequentemente, a carga que estará no modelo será uma carga de 2,5 PSD. Para a direção esta carga, este modelo dará origem a um diagrama de momentos positivo com um momento máximo a meio vão, concluindo-se apenas da existência de uma armadura principal inferior. Para a direção Y, iremos proceder da mesma maneira, dividir a estrutura em dois pórticos distintos. O pórtico fungiforme é claramente um pórtico num modelo simplesmente também ele apoiado, em que o pórtico tem uma largura de 3 metros, pelo que a carga será de 3 vezes PSD a atuar no modelo de viga simplesmente apoiada e, consequentemente, o momento positivo obtido é também ele um momento máximo a meio vão, apenas momentos positivos, e apenas teremos também aqui nesta situação armaduras positivas, ou seja, na face inferior. Estabelecidos os modelos de cálculo, são obtidos os esforços momentos a eles associados, como a distribuição dos esforços pelas faixas lateral e central, são efetuadas de acordo com as percentagens preconizadas pelo Eurocódigo 2, o que possibilita a determinação das armaduras na laje. A penalização será efetuada em cada direção, respeitando as larguras das faixas a traço estabelecida. Assim, vejamos como é que se poderia proceder à penalização segundo a direção X e segundo a direção Y. Para a direção X, iremos dividir nas faixas centrais e faixas laterais,
e a armadura obtida para a faixa central da direção X, sendo os bordos apoiados, considerados apoiados, a armadura deve ser prolongada na totalidade até aos apoios, pelo que se irá colocar a armadura da faixa central segundo X até aos apoios. Repete-se o mesmo no outro pórtico, que é aí tudo idêntico ao primeiro, e na região central iremos ter que colocar a armadura positiva correspondente à faixa lateral. Segundo Y, iremos proceder da mesma maneira, dividir isto pelos pórticos, pelas faixas central e lateral. Segundo Y, iremos ter uma armadura da faixa central que também não poderemos dispensar para os apoios, já que se tratam de apoios simplesmente apoiados. Esta armadura, para este pórtico, está associada uma armadura da faixa lateral que seria colocada em toda a faixa lateral, sobrando, no fim de contas, uma parcela do pórtico que é vigado e que seria a viga a principal responsável pela resistência a todos os esforços, pelo que o que se aconselha é prolongar esta armadura até ao bordo da viga, a armadura da faixa central. Passemos agora ao problema 2, em que a diferença face ao anterior é que temos mais um bordo vigado, ou seja, uma laje vigada em dois bordos e apoiada no canto oposto num pilar. À semelhança do caso anterior, importa dar particular atenção à parte fungiforme. Ou seja, é esta região para a qual as nossas atenções devem estar voltadas e é para ela que iremos procurar calcular os esforços e, consequentemente, depois a pormenorização da parte restante resultará por simplificação. Assim, vejamos. Os modelos de cálculo resultam. Para a direção X, vamos dividir a estrutura em duas partes. Temos automaticamente estabelecido um pórtico segundo X, ao qual terá uma determinada largura de 2,5 metros e, consequentemente, o modelo de cálculo tem 6 metros de comprimento e com uma carga de 2,5 PSD. Para a direção Y, dividindo também nós a meio, temos que o modelo de cálculo é o de uma viga simplesmente apoiada, para uma correspondente a uma largura da laje de 3 metros, pelo que a carga será de 3 PSD, e com isto estamos na total posse de determinar os momentos de cálculo. Estabelecidos estes modelos, então, e como tal como para o problema anterior, são obtidos os esforços, momentos a eles associados. Sendo os modelos de viga simplesmente apoiada, apenas haverá que calcular os momentos máximos positivos e efetuar a sua distribuição pelas faixas central e lateral, de acordo com as percentagens preconizadas pelo Eurocódigo 2. Tal possibilita, à semelhança do problema anterior, a determinação das armaduras na laje, sendo a preconização efetuada em cada direção, respeitando as larguras das faixas atrás estabelecidas. Assim, a preconização resulta para a direção X, dividindo a laje nas diferentes faixas, temos que iremos colocar na faixa central uma armadura correspondente à armadura de cálculo e que vamos levar desde uma ponta até a outra porque não podemos dispensar. Iremos colocar a armadura de cálculo correspondente à faixa lateral e vamos colocá-la nas duas faixas laterais, e tratando-se de um pórtico de extremidade de uma viga, seria ela responsável por agarrar a maior parte dos esforços, pelo que é boa prática fazer prolongar esta armadura até à viga, a armadura da faixa lateral. Vai proceder-se rigorosamente igual desta forma no que diz respeito à direção Y. Vamos dividir a laje em faixas, vamos colocar a armadura principal segundo Y na faixa central que contém o pilar e que não a podemos dispensar para os apoios. Vamos depois colocar a armadura das faixas laterais também de uma extrema ao outro da laje, e finalmente no pórtico de extremidade, sendo um pórtico vigado, esta armadura da faixa lateral pode ser adotada até à viga e fica resolvido o problema da armadura em ambas as direções. Finalmente, considera-se um trecho de uma laje contínua, conforme representado na figura, e estabelecem-se os modelos de cálculo do painel, admitindo continuidade. Assim, à semelhança dos exemplos já ilustrados, o painel em estudo pode ser calculado através de modelos de pórticos equivalentes segundo ambas as direções. Segundo a direção X,
E segundo a direção Y, modelos bem definidos e fáceis de calcular. Para a direção X, como é que se pode resolver? Bom, iremos dividir a laje em dois pórticos. Pórticos que ficam com uma largura de 2,5 m. É verdade que a laje tem continuidade para ambos os lados, pelo que vamos admitir que os bordos deste painel que está em estudo apenas se trata de bordos de continuidade e o que daria, em termos de carga nesta laje, um modelo de viga biencastrada com uma carga de 2,5 PSD. Para esta carga irá resultar naturalmente um diagrama de momentos fletores do tipo do aqui representado, em que os momentos nas extremidades seriam dependentes do balanço do equilíbrio entre bordos adjacentes, admitindo que esse equilíbrio seria feito, o momento resultante seria do lado esquerdo distribuído uniformemente sobre a viga após compatibilização com o painel adjacente, já do lado direito teria que ser feito quer a meio vão, quer no encastramento, uma distribuição percentual de acordo com o método dos pórticos equivalente. Para a direção Y, o problema é muito simples, trata-se de um pórtico claramente fungiforme, com uma determinada largura, 3 metros para um lado e metade do vão adjacente para o outro, o que corresponderá a uma viga simplesmente apoiada com uma carga de 3 mais LX sobre 2 vezes PSD, ao qual estará associado um diagrama de momentos positivos e, consequentemente, se procederá depois à distribuição percentual pelas faixas de acordo com o método dos pórticos equivalentes. Passando à pormenorização, de uma forma simplificada, temos que, no que diz respeito às armaduras de cálculo e pensando na armadura superior, vamos dividir em faixas na zona fungiforme e vamos colocar a armadura de cálculo negativa do lado direito, que será a maior percentagem sobre o pilar, sobre ambos os pilares, e a armadura a colocar apenas na largura da faixa central. Sobre a viga, sobre a parte lateral, será a armadura correspondente à faixa lateral. Do lado da viga será uma armadura uniforme, até 1/4 de vão, e que será mantida de uma ponta à outra. Claro que para estas ambas as armaduras haveria que especificar as armaduras correspondentes de distribuição. No que diz respeito às armaduras da planta inferior, a metodologia correta de representação é especificar as bandas. E, portanto, segundo Y, temos que uma armadura de cálculo para a faixa central que teremos que manter de uma ponta à outra, já que se trata de armadura de bordos apoiados. Depois teríamos a armadura correspondente às faixas laterais e essa armadura será levada até ao apoio à zona vigada. No que diz respeito à direção X, para a direção X, o que acontece é que, por um lado, temos continuidade. Tendo continuidade, metade da armadura tem de ser levada até os apoios, a outra metade pode ser dispensada e pode ser dispensada 0,2 de cada vão, razão pela qual, portanto, iríamos colocar aqui metade da armadura que não abarca o vão todo e a outra. Do outro lado, que não está calculado, existiria uma outra parcela de armadura e a restante metade deste painel em estudo seria colocada desde a viga até à zona apoiada entre pilares.